anatomia de um crime. Quem matou Jesus? Por que que Jesus morreu? E para que Jesus ressuscitou? Pressupondo que nós cremos que Jesus realmente ressuscitou. Nós vamos fazer uma análise desses 3 pontos tão importantes. Estamos na semana que antecede a sexta-feira, que nós sabemos, sexta-feira em que nosso Senhor Jesus foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitou no domingo. Então nós vamos, ao longo dessa semana, pensar, refletir, tirar algumas lições para a nossa vida, e através dessa série, Anatomia de um Crime, nós vamos compreender um pouco mais o que de fato aconteceu. Conforme nós colocamos até no nosso boletim, essa chamada, esse convite, a equipe de investigação da CSI, da Igreja Presbiteriana Vila Alpes, estará reunida nesses dias, nesses próximos domingos, para investigar um crime que ocorreu há quase 2000 anos. Iremos então nos aprofundar nas investigações do assassinato de Jesus de Nazaré, da Galileia. Romanos, judeus e alguns dos seus discípulos são suspeitos. Todavia, acredita-se que um número incontável de pessoas sejam responsáveis pela sua morte. A nossa fonte de investigação se baseia nos textos bíblicos preservados por milhares de anos. A fidelidade desses textos já foi comprovada ao longo desses anos todos, por peritos e cidadãos comuns, que testemunharam a sua veracidade. Bom? Assim, meus queridos, nós estamos diante de um crime. Nós precisamos lembrar bem que a morte de Jesus foi um crime, um assassinato. Assassinato. Até onde tudo indica, de alguém que foi morto injustamente, alguém inocente. Então nós vamos fazer essas perguntas cruciais, serão feitas nos próximos dias. Quem, por quê e para quê? Né? Para que Jesus, então finalmente nós já vamos simplificar tudo, né? Poderíamos falar quem matou, por que matou e para que matou, mas nós vamos já fechar com a ressurreição, para simplificar. Tá? Finalmente veremos que há evidências suficientes para acreditarmos que após ter passado 3 dias do seu assassinato, Jesus voltou à vida de maneira extraordinária. De maneira extraordinária, isso é uma coisa interessante. Nós vamos investigar este último acontecimento, na última mensagem, pois ao se constatar a veracidade desses fatos, nós vamos então avaliar as implicações para a nossa vida. Consta na história, observem, que aqueles que ousaram investigar esse crime nunca mais foram os mesmos. Aqueles que investigaram, se debruçaram nesse material para avaliar, analisar a causa, o que foi que aconteceu, qual a razão de tudo aquilo, nunca mais foram os mesmos. Então você está convidado para esta investigação. Nós então vamos fazer uma avaliação. Meus queridos, anatomia de um crime. A primeira pergunta que nós fazemos nessa investigação: quem matou Jesus? Alguns anos atrás, em 2004, acho que todos aqui assistiram esse filme, né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, acho que a maioria de vocês assistiram. No ano de 2004 foi lançado esse filme. Eu lembro que eu estava terminando meu curso de teologia e fui assistir lá no Shopping Morumbi, que ficava perto do seminário, o filme da Paixão de Cristo. Bom, teve gente até que morreu, né? Lembrando, né? Foi tão impactante, tão impressionante, né? A maneira que Mel Gibson colocou nas telas do cinema o sacrifício de Jesus. Teve gente que faleceu. No dia que eu estava assistindo lá, não morreu ninguém não, mas me deu muito susto. Teve gente que levantou e desmaiou, caiu, tropeçou na escada. Na época, Shopping Morumbi já é um lugar complicado, já teve tiroteio lá, né, de gente assistindo um filme, um lugar complicado. Gente que desmaiou, o filme parou, acenderam as luzes, chamaram médicos. Foi uma dificuldade para ver esse filme. Na saída do filme, tinham pessoas contratadas para fazer uma pesquisa, tá? Porque estava acontecendo um problema.
Mel Gibson levantou nesse filme, então, quem foi que realmente o culpado, quem foi o culpado da morte de Jesus. E Mel Gibson foi acusado de ser antissemita. O que é isso? Alguém que estava acusando que os judeus é que mataram Jesus. Então alguém que estava trabalhando contra os judeus, estava criando uma imagem ruim dos judeus. E na saída tinha uma pessoa, provavelmente de um jornal, de uma revista ali de São Paulo, alguma coisa assim, fazendo uma pesquisa. Eu me lembro das perguntas, né? Sobre o filme, que impressão que eu tive, e para mim, a impressão que, através de quem havia matado Jesus. Eu nunca esqueço dessa pergunta, quem foi que matou Jesus para você? Esse filme dá a entender que judeus, né? E você acha que esse filme tem uma conotação antissemita? Foram as perguntas que foram feitas ali, coisa de jornal. Eu falei, Jesus, vai assistir um filme, coisa mais difícil, o filme para no meio, você sai de lá, você tem que dar relatório, que coisa complicada. Hoje está fácil, você pega o filme, assiste. Sugiro que você assista essa semana. Isso vai ajudar nas nossas investigações, né? Nós vamos ter ao longo dessa semana. Assista esse filme que vai ajudar você a entender um pouquinho. O filme é muito realista em muitos aspectos. Muito bem, meu querido. Então nós estamos diante de um crime. Será que foi um crime? Será que realmente foi doloroso? Foi um sofrimento? Quem é Jesus? Como é que foi esse negócio? Vamos ver. Primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é o crime. Né? Nós temos que levantar esse crime. Nós vamos tirar lá dos arquivos, estão guardados lá, né? E vamos levantar esse material e vamos ver o que nós temos registrado. O crime, primeira coisa, Jesus de Nazaré. Nasceu em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Está registrado isso aqui, nos documentos aqui sagrados. Nos dias de rei Herodes, nasceu Jesus de Nazaré. Bom, registra também aqui que ele cresceu em Nazaré, iniciou seu ministério com 30 anos, Nazaré da Galileia, uma regiãozinha que ficava um pouquinho mais para cima ali de Jerusalém. Jesus que nasceu em Belém da Judéia, cresceu em Nazaré, como sabemos, filho de carpinteiro, assumiu a carpintaria do seu pai, filho de Maria e José, tinha alguns irmãos. A Bíblia registra muitos detalhes sobre a vida de Jesus Cristo. Aos 30 anos de idade, que era o ano a idade, né, que alguém começava um ministério profético, os profetas começavam com 30 anos, já pessoas maduras, né? Jesus inicia então o seu ministério. Há registros que ele iniciou o seu ministério aonde? Num casamento. Vocês se lembram disso? Está tudo registrado nos autos que nós levantamos lá, com a ajuda de advogados e tudo mais, nós levantamos. Ele começou o seu ministério com 30 anos em Caná da Galileia. Lá ele operou um milagre e registrado ali pelos evangelistas, deu início assim, nosso Senhor Jesus deu início ao seu ministério, aos seus milagres em Caná da Galileia. E ali então ele começou a reunir um grupo de discípulos. Ele foi até o mar da Galileia, chamou lá Pedro, foi reunindo. Então ele reuniu 12 seguidores e caminhou durante 3 anos com esses 12 seguidores. Tá? Pessoas assim interessantes. Desde um pescador simples, inculto, né, lá no mar da Galileia, até um cobrador de impostos, Mateus, uma pessoa de alta cultura, né, uma cultura elevada, uma pessoa de um nível socioeconômico também muito elevado. Então Jesus tinha um grupo assim muito eclético, andando com ele, 12 discípulos. E ali então ele passou a pregar o arrependimento, né? Foi batizado por João Batista. Conhecemos também a história de um que é considerado um cúmplice aí de tudo isso, porque ele foi precursor ali, né? Ele que batizou, né? O Espírito Santo desceu em forma de pombo, Jesus dá início ao ministério, reúne um grupo, e a Bíblia diz que ele vai, segundo os autos aqui que levantamos, de cidade em cidade, nas circunvizinhanças ali, pregando o reino de Deus, o arrependimento, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, chamando a atenção de todos. Grande multidão, muita gente seguiu Jesus. Durante 3 anos, Jesus viajava de cidade em cidade pregando uma mensagem. Com 33 anos, depois de muita dificuldade, sendo perseguido, sendo acusado de muitas coisas, Jesus foi traído. Nós vamos levantar isso também. Parece que um dos seguidores, tem traição no meio. Foi preso pelos romanos, né? E foi julgado primeiramente no Sinédrio pelos judeus, depois ele foi julgado diante de Pôncio Pilatos. E ali nós temos então
decretada a execução do nosso Senhor Jesus, que tomou a cruz, subiu até o Calvário e com 33 anos então ele foi assassinado, né? Jesus de Nazaré foi assassinado aos 33 anos. Sua morte foi cheia de controvérsias, traições, havia motivos políticos, pessoais. A história é realmente bem complexa. Para ajudar nas nossas investigações, nós chamamos um médico legista. Sabe o que é um médico legista, né? O médico legista é aquele que tem a formação em medicina, mas legal, medicina legal. Então, ele vai fazer uma avaliação, médico legista, é um médico francês, Dr. Barbet. Ele vai fazer uma avaliação de como foi realmente a morte e o assassinato de Jesus. O que ele passou. Nós precisamos levantar tudo isso aqui nesse tribunal para fazer um levantamento. Nós estamos fazendo aqui uma análise profunda, uma anatomia de um crime, tá? Então, agora o médico legista deu o relatório para nós vamos ler o relatório dele, baseado então nos fatos, nos registros e no conhecimento médico legal que ele tem. Ele vai dar uma descrição para nós, o que foi que aconteceu aquele dia. Preste bastante atenção. Tudo começa ali no Getsemane. Segundo os registros aqui que nós levantamos, o evangelista Lucas, no capítulo 22, verso 44, vai nos falar um pouquinho, não precisa abrir ainda não, eu vou chegar na Bíblia daqui a pouquinho, eu vou só descrever para você o que o nosso médico legista nos entregou no seu relatório. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Ali está registrado que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. O que significa isso? Muito bem. Segundo o médico legista, Dr. Barbet, ele diz que suar sangue, na medicina, significa hematidrose. É um fenômeno raríssimo, tá? Produzidos em condições excepcionais. Para provocá-lo, ele diz, olha só, é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo, um sentimento de terror, né, de angústia muito grande. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir ali que um peso muito grande estava sendo carregado. Um momento de profunda tensão extrema tensão produz rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. Isso aqui é o médico legista passando para a gente. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre e pela. Então escorre por todo o corpo até a terra. Então, junto com o suor, como ele coloca aqui, rompimentos de veias finíssimas começam a descer junto com o suor. E a Bíblia diz que ele suou sangue, gotas de sangue começaram a escorrer. Ali começa então a agonia, né, de Jesus. Nós sabemos que ele é levado para o Sinédrio, depois, diante de Pôncio Pilatos, ele vai passar por um processo de flagelo. O médico também fez um levantamento aqui, nos entregou um relatório. Muito bem. Como funciona essa flagelação de Jesus? Os soldados despojaram Jesus e o prenderam pelo pulso em uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2. Pela avaliação do médico legista aqui. Um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias, que ocorreu lá no Getsemane. A pele se dilacera, se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna na fronte, a cabeça gira, uma vertigem, náusea, calafrios, que lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso, ele teria
certamente caído. Depois do escárnio, vem uma coroação. Com longos espinhos, duros, os algozes então entrelaçam uma espécie de um capacete, uma coroa, e lhe aplicam na cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. O médico legista observa que os cirurgiões que trabalham na área sabem quanto sangra o couro cabeludo. Quem já teve qualquer pequeno ferimento no couro cabeludo sabe o que significa isso. Depois disso, então, ele vai ter uma caminhada de aproximadamente 600 metros até a sua crucificação. Uma pesada cruz de aproximadamente 50 quilos é colocada sobre os seus ombros, e ele começa então descalço a andar por aquelas ruas de terrenos irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam com as cordas, percurso de aproximadamente 600 metros. Jesus fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente ele cai sobre os joelhos, seus ombros estão cobertos de chagas, ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, esfola o dorso. Finalmente, então, Jesus chega no local da crucificação, Monte Calvário. Sobre o Calvário, tem início, então, a crucificação. Mais uma vez, Jesus é despojado, sua túnica está colada, pode imaginar, a sua pele ferida, aquilo é arrancado, como uma atadura de gaze, né? É arrancado ali partes da sua pele, cada fio de tecido adere à carne viva, ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de que toda aquela dor provocasse uma síncope, né? Ele entrasse em colapso, mas ele suporta. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó, pedregulhos, depositam sobre o braço horizontal da cruz, e ali então, com uma broca, é feito um furo na madeira, tá? Para facilitar os pregos, e eles pegam um prego bem longo, pontudo, quadrado, olha aqui, e apoiam sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. Continua então o relatório do médico legista. A dor mais insuportável que um homem pode provar, que é produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Nesse momento, alguns perdem até a consciência, mas Jesus não ocorre isso. O nervo é destruído em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo é suspenso, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Esse suplício durará horas. Finalmente, depois de algumas horas na cruz, ele vai vir a óbito. Ele passa a ter sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue, sua boca semiaberta, o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado então estendendo sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida de uma bebida ácida, que era comum de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece a alguém ferido de tétano, é chamado de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem
em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios finalmente. A respiração começa de pouco a pouco se tornar mais curta. O ar que entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois num violeta purpúreo e enfim cianítico. Jesus está envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. E o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, ele toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés e consegue respirar um pouco. Os músculos do tórax se distendem e um pouco de ar entra e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, são 7 frases que serão ditas na cruz com um sacrifício incalculável, que era impossível se falar naquela condição. Moscas começam a zunir ao seu redor, devido já ao sangue coagulado de várias horas, ele não pode enxotá-las, o céu escurece, o sol se esconde, a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancaram um último lamento: Deus meu, por que me abandonaste? E por fim, o último lamento: está tudo consumado e Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali nós temos registro da morte de Jesus. Então, nós estamos diante de um crime com requintes de crueldade, muito controverso, complexo, em que Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém da Judéia, cresceu ali na região da Galileia, morre aos 33 anos de idade. E agora, os suspeitos. Quem são os suspeitos? Primeiro, você tem um dos discípulos conhecido como Judas Iscariotes. Segundo os registros bíblicos, esse discípulo irá fazer uma negociação, irá trair Jesus, irá vender, traí-lo por 30 moedas de prata. Tem dinheiro no meio, sempre tem traição e dinheiro no meio. E ali então, Judas com 30 moedas de prata, ele irá entregar nosso Senhor Jesus. Estava reunido com seus discípulos, e ele lhe diz exatamente o lugar onde que Jesus estava, e ali um grupo se dirige junto com Judas, e ele diz que aquele que ele beijar é a quem eles estão procurando. E com um beijo, ele trai Jesus e mais 30 moedas de prata. Há registros também que os judeus, representados aqui por Caifás. Caifás, gente. Caifás é o sumo sacerdote daquele ano. Tá? A Bíblia registra assim que os líderes e os chefes foram, de certa forma, também responsáveis. Lá em Lucas capítulo 24, verso 20, aqueles discípulos do caminho de Emaús, conforme eles estão caminhando, eles estão falando entre si, está tudo registrado nos autos aqui, eles dizem assim: nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Todo o povo como testemunha agora, ocular, desse crime. Não, foram os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram. Então, além de envolver aqui um dos discípulos como traidor, nós já temos então um grupo de líderes e autoridades responsáveis ali por aquele local. Então, o sumo sacerdote, conhecido como Caifás. O Sinédrio, que era a maior autoridade que havia para os judeus na época, estava sob a presidência do sumo sacerdote naquele ano. E Jesus foi levado até o Sinédrio. E lá, então, foi levantada a acusação, e eles, então, julgaram, e acusado, uma série de falsos testemunhos são levantados, a situação é muito complexa. O
próprio Caifás vai dizer nas suas próprias palavras, em João capítulo 11, verso 45, não compreendeis que é do vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Ele usou então uma palavra que ele coloca, e com isso então ele está induzindo para que Jesus seja condenado. Ele é tirado do sinédrio, acusado de blasfêmia, levado então à maior autoridade que havia, porque na verdade os judeus não tinham autoridade para executar ninguém. Isso foi tirado deles, eles tinham no passado, foi tirado deles. No momento em que Roma toma conta ali daquela província, o procurador romano era Pôncio Pilatos. Eles levaram Jesus até Pôncio Pilatos, para que ele fosse condenado, com muitas acusações. Mas há uma questão interessante. Pôncio Pilatos não está nem um pouco preocupado com os problemas religiosos que havia entre os judeus. Pôncio Pilatos tinha outras questões. Então ali, eles já começam a levantar outras coisas. Lá em Lucas capítulo 23, verso 2, está registrado assim: encontramos este homem subvertendo a nação toda, impedindo que se pague os impostos a César e pretendendo ser o rei, Cristo. Então essa é a acusação que é levada até Pôncio Pilatos. De fato, é complexo o que está acontecendo aqui. A acusação é séria, passivo de morte. Mas o próprio Pôncio Pilatos sabia que aquilo ali não tinha fundamento. Há uma passagem interessante que o próprio Pôncio Pilatos, lá em Lucas 23, verso de número 4, ele olha para Jesus e diz assim: olha, eu não vejo nesse homem crime algum. Ele não via razão para aquilo, para condená-lo, para sacrificá-lo. Então ele tenta, de uma maneira política, acalmar os ânimos, enviando Jesus para ser flagelado, apresenta de novo ele todo flagelado perante o povo. E lá em Mateus capítulo 27, verso 15 em diante, estava próxima a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Então nós estamos aqui diante de, além dos discípulos, dentre eles representados por Judas, teve alguns que parece que o abandonaram, temos registro disso também, ficaram com medo. Alguns negaram serem seguidores. Nós temos agora os chefes, os sacerdotes, representados por Caifás e os líderes daquela época, e os próprios romanos, representados aqui por Pilatos. E é um registro interessante. Lá em Mateus capítulo 27, naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Então já temos mais um registro interessante aqui, as causas que levaram a tudo aquilo. Verso 19 diz: então, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Controversa a situação. Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Então ele estava ali, num impasse, na sua consciência, sabendo que era um homem inocente, sendo acusado inocentemente, injustamente, mas uma rebelião estava para estourar ali naquela região que estava sob a sua responsabilidade. Então os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse à morte Jesus. Então o governador, Pôncio Pilatos, vai perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? E aí eles gritam: Barrabás, Barrabás, responderam eles. E Pilatos então aponta para Jesus: que farei então com esse Jesus que é chamado Messias? E eles respondem: crucifica-o, crucifica-o. E ele pergunta que crime ele cometeu. E eles começaram a gritar mais alto ainda: crucifica-o, crucifica-o. E aí finalmente então Jesus vai ser levado
até o Calvário, como nós já vimos registro de como foi a sua morte cruel. É interessante que o próprio Senhor Jesus, em conversa com Pilatos, ele chega a dizer assim: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então todos ali, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, são responsáveis. Uns mais, outros menos. E Jesus tinha plena consciência do que estava acontecendo. Mais para frente você tem vários textos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso número 36, na famosa pregação de Pedro diante de toda a multidão de judeus, quando ele anuncia Jesus, ele responsabiliza todo o povo e diz assim: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O mataram, assassinaram. São muitos termos encontrados então aqui nas páginas do Novo Testamento, nesses documentos preciosos, documentos fiéis, de fonte realmente inquestionável. Nós temos 3 grupos que são aí suspeitos. E agora nós temos que concluir este levantamento, esta primeira etapa, né? Nós vamos ter depois outras etapas. Realmente quem são os culpados? Deixa eu dizer uma coisinha aqui antes de entrar nesse ponto. Nós vamos descobrir ao longo dos documentos que nós levantamos que, curiosamente, Jesus não foi pego à força. Durante o mover daquela história, a gente vai descobrindo, e Jesus vai dizer isso nas suas palavras, que ninguém tira a vida dele. Então, algumas coisas novas surgem, né, nessa investigação. Ele mesmo chega a dizer: ninguém atira de mim. Isso está registrado numa passagem que se encontra em João, capítulo de número 10, verso 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Então nós começamos na nossa investigação a observar algumas coisas interessantes aqui. Tem muita coisa por trás. A morte de Jesus foi anunciada, decretada, por incrível que pareça, antes da fundação do mundo. A Bíblia chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na verdade, Jesus veio para morrer, com esse propósito. Isso não tira a responsabilidade das pessoas, pelo contrário, isso responsabiliza muito e muito mais pessoas. Nós vamos então, estudando esses documentos todos, nós vamos descobrir uma verdade muito difícil. A Bíblia diz que sobre Jesus estava caindo os meus pecados. Como nós lemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, nós acabamos de ler juntos aqui essa passagem maravilhosa que diz claramente isso. Que ele, por causa da transgressão do seu povo, foi ferido. E ali então, na sua morte, ele levou sobre si os nossos pecados. Nós descobrimos que a morte de Jesus foi uma morte premeditada, primeiramente pelo Pai. O Pai planeja e o Filho se entrega por cada um de nós, por amor a mim e a você. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, apesar de que ele fez isso de fato, nem foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Quem diz isso é John Murray. Essa morte foi premeditada primeiramente pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Meus queridos, quero concluir com vocês aqui uma coisa importante. Vamos lá. A morte de Jesus foi de fato injusta, foi uma morte cruel, foi uma morte que, assim, marcou a humanidade de uma maneira tremenda. Muitas pessoas estão envolvidas naquele crime. Os discípulos que o traíram, as autoridades judaicas, Caifás, o sumo sacerdote, o povo foi responsabilizado. Por outro lado, nós descobrimos que ele mesmo, em várias passagens, deixou registrado que ele estava entregando a sua vida. Então ele mesmo se entregou para ser morto e crucificado. E devido a isso tudo, então nós concluímos que por causa dos nossos pecados, por nós, então, de alguma maneira, nós todos, de alguma maneira ou de outra, somos também responsáveis pela sua morte. Nós vamos nos aprofundar mais nessa parte. No segundo encontro, domingo pela manhã, quando nós vamos fazer a segunda pergunta: por que Jesus morreu? Por que razão? Levantamos aqui o culpado, os responsáveis envolvidos naquele trama e no assassinato de Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém da Judéia, cresceu lá em Nazaré da Galileia. Ele morreu por mim e por você. Nesse sentido, todos nós somos de alguma forma responsáveis. O meu pecado estava sendo punido lá em Jesus Cristo, naquela morte terrível. E nós precisamos sim, nesse período em que nós estamos vivendo, próximo da sexta-feira, do domingo, em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, refletir e pensar no sacrifício de Jesus. Porque é possível que nós até mesmo banalizemos, não, Jesus morreu, e a gente canta, a gente lê, mas precisamos parar. E ao longo dessa semana, convido você até ler mais sobre a morte e o sacrifício de Jesus nos evangelhos, pesquisar um pouco sobre isso, assistir filmes sobre isso, e se deixar impactar por aquilo, e fazer com que aquela verdade bíblica se cumpra na sua vida. A Bíblia diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, para que aqueles que morreram não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E que isso seja uma verdade na sua vida. E ao longo da semana, você medite nessa verdade, e no próximo domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui juntos mais uma vez, para refletirmos sobre a causa, por amor. Como nós lemos, não foi aqui nem primariamente nem Judas, nem Pilatos, nem os judeus, mas o Pai que o entregou por amor. Nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar, colocando diante de Deus a nossa vida, os nossos pecados, crendo que foi por causa do meu pecado que ele foi morto na cruz. Enquanto eu oro, eu peço que os queridos irmãos venham à frente. Nós vamos encerrar entoando então um cântico espiritual. Ó Pai querido, nessa noite nós vimos o relato de uma morte dramática que tem que nos impactar, Senhor. Tem que mexer com a gente, ó Pai. Que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Ainda produz efeitos, ó Pai, na vida de cada um de nós. Ao longo desses próximos encontros, nós vamos nos aprofundar mais nessa investigação do que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E o que vimos até aqui, ó Pai, já é o bastante para nos deixar realmente impactados, quem sabe até perplexos, Senhor. A Bíblia fala que teu amor nos constrange, pois um morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que a morte de Jesus na cruz não seja em vão para nenhum de nós aqui, ó Pai.
mas que ela faça sentido para nós e possa impactar a nossa vida, Senhor. E possamos meditar nisso ao longo desses dias e aprender com isso e compreender a profundidade, a largura do amor de Deus por nós. Em nome de Jesus. Amém.